Welcome to a Flow Podcast, Igor. Save family. Ele tá cheio d'água. Mano, você tá espremendo igual torce um pano de lavar roupa. Não, esse não. Esse não. Não. Vira a bunda dela pra mim. Nossa, a negócio dela tá cagando. Ela tá cagando, cuidado, tá cagando. Ué, o que tá acontecendo? Pra passar a mão nele, é isso? Se eu tivesse ouvido o que a Pátria me falou no começo da carreira, tudo seria diferente. O que ela falou? Eu não sei, eu não ouvi. Eu tô na porra. Indo pro show. Porque além de deixar pro próximo, eu indo pro show. E daí eu passei esse tempo tratando, fazendo os tratamentos, e depois quando eu voltei, a gente deu sequência pro Brasileiro, conseguimos classificar ainda, né, pra Libertadores. E daí, nos últimos jogos do Brasileiro, eu tava brigando pela artilharia do campeonato também, né? Aí eu lembro que faltava um gol, né? Tava empatado, eu, Claudinho e Luciano, tava todo mundo empatado com 17 gols. Aí eu joguei esse jogo, ia ter o último jogo em Salvador. Aí o treinador falou bem assim, ó, eu vou, como não teve férias, vou liberar 10 dias os titulares. A gente vai pra Salvador com o time reserva. E daí eu falei, não, eu quero ficar. Eu quero ir jogar até o último jogo. Nem que eu fique 2 dias, 3 dias de folga depois, mas eu quero ir. Além de ser um jogo importante pra mim, né, que eu tava brigando pela artilharia do campeonato, eu queria terminar, fazer o maior número de jogos também, né, no campeonato. E daí eu peguei Covid. Caralho. Aí eu peguei Covid, não viajei pro jogo, né, viajava na quarta-feira, o jogo era domingo. Viajava na quinta-feira, o jogo era domingo. Eu não viajei, fiquei 12 dias trancado, não ganhei folga, não tive a folga que os meninos tiveram de 10 dias, nem joguei o último jogo, né? Que seria o jogo que, se eu fizesse um gol, seria artilheiro junto com os meninos, né? Que foi o Claudinho e o Luciano, com 18, e acabei não indo. Aí depois da pandemia... Azar do caralho. E depois da pandemia eu voltei, emagreci 5 quilos, né? Do Covid. Aí eu voltei, fiquei fazendo tratamento lá pra ganhar peso, continuei tratando o joelho, né? Que era ainda algo que eu sentia um pouco ainda. E aí, se eu não me engano, fiquei 46 dias sem jogar. Caralho, mó tempo. Mas aí também a gente, tipo, depois do Brasileiro, demorou um tempo pra jogar o estadual. Então eu fiquei alguns jogos do estadual fora. E na pré-Libertadores eu voltaria na pré-Libertadores. Foi o jogo contra o São Lourenço lá, que eu voltei. Tipo, que a gente ganhou lá, eu fiz gol de pênalti e tal. Mas eu sei que ainda falta muito ainda, sabe? Pra mim tentar chegar ao mesmo nível do que eu tava antes. Só que a gente tem que entender que a gente perdeu praticamente quase todos os jogadores do time. Saiu o Luan Pérez agora, saiu o Lucas Veríssimo, saiu o Pituca, né? A maioria dos jogadores saíram. Então, tipo assim, a base que a gente tinha, a gente não tem mais. A gente tem vários moleques que subiram, que são muito bons, tem dado conta do recado. O Santos tem... Cara, o Santos tem uma água que é mágica ali. Cara, tem alguma coisa esquisita ali. Entendeu? Porque, meu, sai um monte de moleque férias, os moleques têm nos ajudado na dificuldade do clube não poder contratar. Os moleques subiram aí, né? Tem o Anjo, tem o Marco Leonardo, Caio Jorge, tem o Pirani, tem o Sandri, que agora já volta também, que tá machucado. Tem entre outros aí, né, que assim, tem vários moleque bom, né? Ivonei também, tem, nossa, muito moleque bom. Os olheiros do Santos são muito pica, mané. Eu vou te falar que acho que deve ser a água mesmo, né? E às vezes não é nem questão de olheiro mesmo, né? Que às vezes o Santos sempre encontra, sempre sobe os moleques, fora os outros, né? Que a gente não conhece ainda, que daqui a pouco você vai vir falar. É verdade. Então assim... Historicamente, né? Hoje em dia, se for ver o time titular, são 7 da base, entendeu? 7 que estão jogando titular da base. Então, assim... O nome deve atrair muita gente, né? Com toda a dificuldade de não poder contratar, tem tudo isso, né? Parte financeira não só do Santos, mas do Brasil inteiro. Os clubes estão meio sem dinheiro, porque a pandemia, o que trazia era a torcida, né? E hoje não tem, já tem mais de um ano, né? Praticamente. Então, assim, o que a gente tem, cara, o Diniz tá fazendo tudo pra que possa lançar os moleques, sabe? Pra que o Santos possa ganhar dinheiro com os meninos, possa daqui a pouco sair um Rodrigo de novo, sair um Neymar, entendeu? Então, assim, a gente eu tento conversar com os moleques o tempo todo. O Ângelo, que é o moleque que eu mais converso. O Caio Jorge, que foi um moleque que eu sempre me identifiquei com ele, porque foi o primeiro moleque que eu comecei a ter amizade quando eu cheguei em 2019. Né? Então, o Ivonei, o Marco Leonardo, a maioria dos moleques que eu sempre tento conversar. Sempre tento passar uma visão que talvez eu não tinha lá atrás. É verdade. Tá ligado? E hoje eu falo pra eles porque... Mano, tem coisas que você já consegue falar pra eles não passar por isso, porque eu passei.
Sabe alguma dica, uma das coisas que você fala? Cara, principalmente em termos de questão financeira, né? Do que se Não faz com vai dinheiro. comprar Ferrari agora, entendeu? investe. Do que se faz com dinheiro, de ter alguém orientando, de não usar dinheiro como se, vou gastar pra caramba aqui que daqui a pouco eu pego mais. Entendeu? Porque o futebol ele é muito curto. Com 18 anos você pensa uma coisa, quando você tá nos 30, 31, já começa a pensar já na parte de parar, na parte de aposentar daqui a alguns anos, entendeu? Então, pra eles é novidade, pra mim não. Só que assim, tudo que eu passei de dificuldade, eu quero que ele não passe. Eu consigo dar uma dica. O jogador de futebol hoje, ele não consegue passar uma visão pra um moleque da base, pra um moleque novo, sabe por quê? Porque ele pensa no dele, Ele pensa só nele, tipo assim, mano, eu aprendi assim, ele que aprenda assim. A minha visão é diferente, mano, ó, não vai por aí, tá ligado? Se você puder fazer isso aqui, tu vai crescer mais. Se tu puder evitar andar nos lugares e fazer as coisas na tua casa, de evitar de estar com todo mundo, de sair pra festa, de fazer essas coisas, de beber em público, porque a maioria do jogador ele é burro. Ele quer ir aparecer porque parece que ele quer se sentir famoso. Então pode botar aí, ó, pode mandar mensagem aí, ó, o cara que me vê em noite, que me vê nos lugares. Não me vê, filho. Porque o meu pensamento, o meu foco é outro. Entendeu? Por mais que as coisas às vezes no campo estejam difíceis, mas o meu foco ele não muda. A circunstância pode estar assim agora, mas eu sei que Papai do Céu daqui a pouco ela muda as coisas. Eu não posso me deixar levar pela dificuldade agora. Mas eu falei, daqui a pouco o pai quando chegar também, vou chegar chato. Entendeu? Vou incomodar os caras, porque, vou incomodar os caras. Dentro de campo eu sempre incomodei. Tá certo. Entendeu? Como que tá o joelho agora? Como você sentiu? Não, agora eu tô zero. 100%? Zerado. Não. Tô até chutando pra caramba, pô. Antes eu não chutava. Todo mundo falava assim, pô, o Mário não chuta mais no gol. Não consegue chutar mais, porque ninguém sabia o que eu passava. Mas agora, depois que eu falei, depois que eu recuperei, filho, da onde eu pego, eu tô chutando. Não. Porque senão não faz, né, pai? Os minimissos também não vai acontecer os minimissos por acaso. Entendeu? Eu faço isso no treinamento direto e levo pro jogo. Tem dia que acerta na trave, bate nas costas do goleiro, bate na trave e sai, não entra. Mas tem dia que entra. Só que assim, continuar tentando, porque o trabalho é assim, você tenta aperfeiçoar, sabe? É como eu falei, você se prepara pra caramba pra fazer o seu melhor jogo e tu vai lá e erra. Tu vai lá e não consegue. Mas isso também não pode me parar. Porque eu vou ter que continuar, porque quarta-feira de novo, quinta já tem jogo e eu preciso estar inteiro de novo. Porque aí eu faço o gol, eu ajudo e daí tudo já volta ao normal. Aí eu posso jogar uma merda no jogo. Mas se eu fizer 2, 3 gols, eu sou o melhor do mundo. Porque as pessoas talvez ela não olham o contexto do jogo. Ela olha o resultado e olha com o gol que você fez. Teve jogo que eu joguei mal, fiz gol. E teve jogo que eu joguei muito bem, não fiz. E fui criticado porque não fiz gol. Sabe? Mas o mais importante é aquilo que eu faço, o trabalho. Sabe, a dedicação que eu tenho quando ganha, eu tenho quando perde. E não vai mudar, independente do que falam de mim. Eu vou continuar honrando a camisa do clube que eu visto, que o Santos, que eu tenho um privilégio. É um privilégio jogar no Santos, não é pra qualquer um. Já faço o 100º jogo que eu falei, né? Então assim, pra mim, cara, é algo incrível, tá ligado? E eu almejei isso, tá ligado? Eu almejei isso, falei, pô, eu vou ter 100 jogos no clube, que eu sempre admirei, que eu já tive aqui, me sinto menino da vila. Tá ligado? Porque eu tive aqui muito antes de todo mundo me conhecer. Eu lembro que até o Kevin tinha feito a música pra mim. A gente ia até gravar lá na vila esse clipe. Faltou o Kai Black passar a voz, né? O GP passou junto com o Kevin. E acabou a gente não conseguindo fazer, né, cara? Mas assim, quando tiver pronto, assim, vai ficar irado, mano. A música, assim, porque eu me arrepio quando eu escuto a música, tá ligado? Porque foi algo pra mim. Tá ligado? Foi algo pra mim. Aí eu tenho ela aqui. Quando eu tô escutando ela no vestiário, assim, eu me amarro, tá ligado?